Fala, gente, tudo bem? Bora pra mais um react de conteúdo totalmente essência. Dessa vez, Jones Manuel falando sobre pós-modernidade. Bora ver onde a gente vai parar. Note, o João Carvalho lançou um vídeo no canal dele sobre o que é pós-modernismo e tal, comentário, crítica. Na verdade, nem é um vídeo, é um corte de uma live do João, né? E aí fez um recortezinho. E aí, quando saiu esse vídeo no canal do João, eu vi que um bocado de gente respondeu, o Eribaldo respondeu, o Daniel Cidade respondeu, o Pedro Ivo do Até Informa comentou, e não sei o que e tal. E aí eu fui seco, né? Seco pra ver o vídeo do João. E o vídeo, gente, tem nem 5 minutos, né? Videozinhos, nem 5 minutos. E não diz, assim, nada de estrondoso pra ter todo esse salseiro, todo esse alarde. Mas o pessoal fez salseiro e fez alarde, então a gente vai seguir aqui o papo. Não porque o salseiro e o alarde sejam importantes, nem porque são vídeos no YouTube, senão porque o tema da pós-modernidade e do pós-modernismo é fundamental para as nossas lutas hoje em dia no nosso planeta nesse momento. E a gente tem que levar isso a sério. Note, aproveitando a grande expressão do nosso querido camarada Jones Manuel. O fundamental aqui não são os vídeos, é o conteúdo a respeito de pós-modernidade. E a gente quer então dar os nossos 5 centavos e vamos aproveitar já que o Jones está resumindo esse papo todo e colocando vários dos autores e das autoras de YouTube que apareceram aqui trocando essa ideia. E faltou uma pessoa aí, uma pessoa fundamental, que é de um canal que eu tô curtindo muito acompanhar, a Croezinha. Croezinha, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todo mundo que está sendo citado aqui. Todo mundo que participou desse debate, inclusive de outro debate, que eu vou colocar um outro vídeo aqui, que a gente se aproximou, inclusive, do nosso camarada Pedro Ivo. Grande abraço, Pedro Ivo. Graças a esse papo sobre verdade, que também surge dessas discussões sobre pós-modernidade, não sei o que lá, eu vou colocar esse vídeo aqui, que a gente também falou com outras pessoas, influências aqui desse YouTube. Todo mundo estará citado e apresentado aqui. Menos uma pessoa que talvez vocês já sabem quem. E se você sabe quem, coloca aí. É todo mundo. Menos. E aí vai uma crítica ao João, né? Eu acho um erro, João, postar esse tipo de vídeo, né? Porque o João, concretamente, não fala nada muito, né? Não. O único elemento ali que o João fala que o pós-modernismo é uma corrente teórico-política academicista, né? A agenda pós-moderna tem uma masturbação intelectual, o que nem acho que esteja errado, mas isso não diz nada, né? Porque, na real, toda corrente teórica que não tem um compromisso político explícito e declarado e como seu elemento fundante, ela tende a ser essencialmente uma corrente acadêmica. E tem umas que até têm e continuam sendo acadêmicas, porque do ponto de vista de como está estruturada a universidade nesse país, há um muro que separa a universidade da realidade popular brasileira, da realidade da vida social brasileira. Nem tô falando aqui do escreva sua tese como se a sua avó fosse entender. Não, não é isso, porque eu acho que tem que ter isso, uma linguagem especializada, tem que ter conteúdo especializado, tem que ter um tipo de vocabulário específico que é dentro das universidades, que é para pares da comunidade científica participarem. É óbvio que a gente tem que ampliar ainda mais as comunidades científicas, contribuir melhor para que a maior parte das pessoas tenham acessos a linguagens especializadas e tudo mais, mas existe um tipo de trabalho que é o trabalho qualificado da universidade, de produção científica de ponta. E aí uma coisa é você produzir para a universidade, outra é para um conteúdo de divulgação, que é o que a gente não tem aqui nesse país, né? Você tem só o trabalho da sua tese e tal, não sei o que lá, e não tem nenhum incentivo para que você faça um trabalho de divulgação. Que você consiga publicar um livro acessível, né? Que seja facilitado esse processo. Não, cara, é um trabalho desgraçado. Aí você teria que refazer, melhorar, ou deixar mais didático, mais dinâmico, reduzir o teu trabalho, não ter só a linguagem especializada, ser uma divulgação. Mas ter o trabalho de divulgação não significa que você tenha que produzir dentro da universidade um negócio que não tenha o trato específico da sua área, do seu campo, da sua linha, para debater com os pares de maneira cada vez mais precisa e qualificada. Uma coisa, outra coisa. O que eu tô falando do muro é porque a realidade, o que é produzido dentro da universidade não se conecta com a realidade brasileira. As universidades não são pensadas para atender as necessidades em geral da população e de um projeto nacional. Porque a gente não tem um projeto nacional, se não tem projeto nacional, como é que você vai falar para a universidade fazer um trabalho que esteja em acordo com esse projeto nacional? Né? Então, tá aí o probleminha. Tá aí um dos aspectos da desconexão. Mas bora lá. E considerando o que é a característica média do funcionamento da academia hoje, é uma instituição muito insulada, né? Muito separado dos conflitos políticos, da vida político-cultural, particularmente no Brasil. Aí, ó. Então, a crítica a uma, entre aspas, masturbação teórica, academicismo e tal, não é exclusivo da agenda pós-moderna. Então, não diz nada de muito específico, né? Eu acho um erro usar esse tipo de corte, especialmente porque João é um cara muito erudito, né, gente? E aqui, vamos lá, para quem criticou o João, veja, é claro, gente, é claro que João consegue dar uma aula de horas sobre o pensamento pós-moderno. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aí
Nem eu, o cara conseguiu ficar horas e horas e horas reagindo a um vídeo na Coreia Popular, né? Na Coreia Popular, na Coreia Verdadeira, horas e horas reagindo a um vídeo demonstrando a quantidade de atores que tem ali atuando em diferentes espaços de atuação com diferentes papéis desempenhados por horas. Ele foi desmascarando a quantidade de milhões e milhões de atores e de atoras nas ruas da Coreia Popular. O cara ficou horas conseguindo reagir a isso e é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Se o cara consegue fazer isso, ele consegue fazer a pós-modernidade tranquilamente por horas também. Por horas. É muito mais difícil construir essa genialidade de perceber o grande teatro a céu aberto que nós teríamos ali, de acordo com as conspirações imperialistas. E vamos ser honestos aqui, né? João Carvalho, ele pode ter vários defeitos, mas ninguém pode dizer que João não é um cara que estuda, não é um cara que lê, não é um cara que sabe que só porra, né? Então, João consegue fazer um conteúdo fantástico sobre o pensamento pós-moderno. Só que aí João escolheu postar aquele corte e ele se expõe a receber críticas dizendo que ele não falou nada, que fez espantalho, que fez uma crítica simplista e por aí vai. Por um lado. E aí, frente aos vários vídeos e tal, eu quero fazer um comentário aqui bem rápido, focando em alguns pontos. Antes disso, eu preciso fazer um preâmbulo teórico e dialogando com o vídeo de Aribaldo. Aribaldo reagiu ao vídeo do João Carvalho, como sempre, fez um ótimo conteúdo, né? E aí tem uma coisa que Aribaldo fala muito, que é, veja, ser marxista não significa ser dogmático e só ler marxistas, né? Isso aqui é uma premissa básica. Perfeito? Eu, enquanto marxista, para mim está consolidado, até que alguém me prove o contrário, que o marxismo é a melhor corrente teórico-política para interpretar a realidade e para uma intervenção política coletiva de superação do capitalismo. Perfeito? É isto. O marxismo é a melhor corrente teórico-política de interpretação da realidade e de uma intervenção coletiva para a superação do capitalismo, isto é, a revolução. Isso obviamente, porque enquanto houver capitalismo, aquele ser humaninho que conseguiu entender os nexos fundamentais de como funciona essa produção e reprodução social, esse modo de produção, ele está à frente e adiante de como resolver esse problema. Ele entendeu, por exemplo, quais são os nexos fundamentais que criam um modo de produção que destrói as condições de sua própria existência e, no geral, na existência da própria humanidade como um todo. Mas o que importa aqui é as condições de sua própria existência, porque destrói a terra e o trabalhador. Destrói a natureza e a outra fonte de riqueza, que é essa força produtiva aqui, que é aquele que intervém na natureza, produzindo o necessário para, quando consumido, garantir a reprodução social, a reprodução da vida no dia seguinte. Né? Se você destrói uma dessas fontes ou as duas, você é imbecil o suficiente para não ser racional de planejar a médio e longo prazo a permanência de sua existência, de sua espécie, inclusive de seu modo de realidade, de sua sociedade por um tempo. Então, é um sistema burro. Então, o cara que conseguir entender como funciona esse sistema, suas armadilhas, seus nexos fundamentais, nos ajuda a solucionar esse problema, que é como garantir a permanência da nossa vida social e da própria vida como um todo por mais tempo, sem ser burro o suficiente de construir um sistema que racionalmente justifica sua autodestruição. E eu nem estou moralizando aqui. Não estou falando de exploração do trabalho, não estou falando aqui da destruição do sujeito humano transformado em objeto como força de trabalho à venda no mercado, não estou falando nada disso. Eu só estou mostrando que o nexo fundamental desse modo de produção que decide sobre a vida de todo mundo é imbecil, irracional e alguém sacou isso. Marx. E dali pra frente, o marxismo desenvolve esta porcaria de ideia maravilhosa que nos conduz à necessidade de uma revolução como solução deste problema. Beleza? Então continua e continuará sendo. Existindo o capitalismo, continua e continuará sendo a melhor maneira de compreender o funcionamento dessa porcaria e de como a gente tenta quebrar ela. Não significa desconsiderar a produção teórica de autores e autoras de outras correntes teóricas, claro. Perfeito? Então, eu já falei aqui no canal, por exemplo, eu gosto muito da obra do Carl Schmitt, que era um reacionário da pior espécie, nazistoide, fascistoide e tal, mas o Carl Schmitt era um gênio da política. Então, para mim, quando você vai pensar teoria política, tá ali, Lenin, Maquiavel e Carl Schmitt, dois que eu conheço, são de longe os melhores. Só vou chamar a atenção aqui, gente. Realmente, o Carl Schmitt é um gênio da política moderna, compreende uma parada muito louca. Nazi. Aí a gente tem que levar isso em consideração. Por que eu estou destacando isso? Porque sim, o modo como ele compreende a política é o modo como funciona vigentemente e dentro de seus elementos há um conteúdo de realismo dentro da política e da estrutura do Estado moderno
que conduz a uma posição muito perigosa. E aí eu chamo a atenção. Tive que ler muito o Carl Schmitt, quem sabe um dia a gente pode discutir isso para trabalhar no meu mestrado. E foi bem legal. E aí tem um livro do Carl Schmitt, inclusive muito interessante, mas muito interessante, que é Teologia Política. E aí, mano, pra quem curte ou não gosta dessas discussões que conectam essa área de conhecimento, mas não ciência, que é a teologia, ou um pensamento teológico, um pensamento que busca fundamentos transcendentais, vamos dizer assim, mas com um grau de realismo impressionante do ponto de vista do Carl Schmitt, conectando com a política e com a manutenção de ordem e tal, aqueles artigos e aqueles conteúdos que ele reuniu ali nesse livro são muito interessantes, e devem ser criticados, inclusive. Mas Carl Schmitt, por exemplo, autor nazi, perigosíssimo, só chama essa atenção, mas é bom de ler, necessário de ler, porque sim, ele sacou como funcionam as paradas de dominação aí, mano, sacou mesmo. Acho que todo mundo precisa ler Carl Schmitt para pensar as dinâmicas da política e do poder. O cara era antimarxista, reacionário e por aí vai. Um autor que era conservador, né? Em alguns aspectos antimarxista e tal, mas é um autor que eu acho muito bom, é o Emile Durkheim, por exemplo. Excelente. Tem várias críticas de discordância da sociologia funcionalista, evidentemente. Mas, inclusive, eu acho o Durkheim bem melhor que o Weber, viu? Diga-se de passagem. Mas isso é um debate para outro momento. Para outro momento mesmo, mas calma aí, calma lá. Eu vou dizer que eu já pensei isso também. Eu quando comecei a estudar nas sociais, eu pensei, pô, mano, Durkheim é muito mais legal. E aí depois eu comecei a ler muita gente crítica a Weber. E aí eu fui me animando, especialmente marxista, né? Porque a gente, vai entrando na parada. E eu fui me animando e falei, agora eu vou desmontar esse velho também. Vou acabar com Weber. Vou acabar. Aí eu fui ler Weber. Porque assim, se você quer criticar alguém, você tem que ler a obra do camarada. Aí eu fui ler o Weber. E aí ele ganhou meu coração. Perdão aí, gente. Eu fui com ódio e voltei com amor. O bicho ganhou meu coração. E aí hoje eu uso o Weber pra caramba. É bom. Tem muita coisa boa ali. Tem que ler. E obviamente, de maneira crítica. Não sigo criticando o Weber, mas ali tem muita coisa massa e a gente tem que usar. Porque esse é o lance, gente. Ser crítico não significa rejeitar e jogar fora. Isso é muito importante. O desenvolvimento do cérebro e de uma intelectualidade que seja científica não é você descartar o seu oponente, jogar ele fora, jogou pra merda, serve pra nada. Não, é saber fazer uma crítica. Crítica é passar pelo crivo. O crivo do quê? Da potencialidade e capacidade de resolver determinados problemas. O objeto que a gente quer resolver, ele determina o modo como a gente vai manejar a teoria. Instrumentalizar a teoria para resolver problemas, né? Esse é o nosso objetivo, imagino eu, como produção de ciência propriamente dita, exige que a gente foque em que esse objeto está requerendo, como a gente incide sobre ele. Nas ciências sociais também, como a gente incide sobre essa sociedade, como eu incido sobre essa instituição, como eu resolvo esses problemas. Aí vai tais instrumentos são importantes, tais instrumentos me ajudam nisso aqui, tal, não sei o que lá, e a gente vai manejando. Não é por minhas preferências, é de como resolver o raio do problema. É o projeto e o objeto que estão ali em uma conexão fundamental para o desenvolvimento da história. Então, é importante isso. Durkheim, por exemplo, é um cara que o livro dele sobre o suicídio eu acho muito bom. E o livro dele sobre a divisão social do trabalho, eu acho que é um livro que todo mundo, inclusive, tem que ler para entender o que se transformou a social-democracia europeia. Aquela proposta reformista no capitalismo, muitos fundamentos estão ali na obra do Durkheim, por exemplo. Cara. Um autor que eu gosto muito, mas muito mesmo, é o Louis Vacan, sociólogo francês, discípulo do Pierre Bourdieu. Minha dissertação de mestrado foi muito baseada no Louis Vacan. Para mim, ele é um cara brilhante. Ninguém consegue entender bem a relação entre a transformação de estruturas penais e punitivas na era neoliberal sem ler o Vacan, né? As Prisões da Miséria é um clássico, Punir os Pobres, outro clássico, livro fantástico. Enfim, o Louis Vacan é genial. Não é marxista, eu usei pra caralho ele no mestrado e uso ainda hoje, né? Quando, ano passado, o governo Lula estava querendo atacar o BPC... BPC mencionado! Discurso, por exemplo, de que não é ataque ao BPC, é só combate às fraudes. Quem assistiu o vídeo no meu canal viu que eu peguei o livro lá do Vacan e fui citar, porque o Vacan faz um trabalho muito bom de secação analítica dos discursos, né, de criminalização das políticas sociais na era neoliberal. E ele analisou, no contexto do neoliberalismo nos Estados Unidos, como se desconstruiu políticas sociais com esse discurso de combate a fraudes, aproveitadores, e por aí vai. Fui lá puxar o Vacan para ler. Já tem autores que... Aí eu não tenho como opinar, não sou capaz de opinar, nunca li e não lerei, perdão que eu não lerei. Afinal, o tipo de problema que eu tô tendo que resolver nos coletivos que eu tô envolvido não envolve essa parada, então não poderei garantir essa empreitada. E agradeço porque há pessoas que estão entrando nesse campo. E aí, gente, isso é muito importante. Conhecimento científico, tirando o sonho burguês,
de que você será um ser humano solitário, isolado, iluminado, que a tudo compreende, a tudo toca e é capaz de, né, dominar todos os saberes ao mesmo tempo, a produção de conhecimento efetivamente ela é coletiva, compartilhada. Então alguém tá indo na frente lá lendo esse mano que eu esqueci o nome aqui, Vacan, o outro tá lendo Weber, o outro tá lendo sei lá mais quem, a gente vai trabalhando, construindo e tal. E só se você for muito infeliz, para não dizer outra palavra, para achar que você só tem que ler autores e autoras das linhas que lhe interessam, né, ou que você milita. Isso é burrice. Isso aí é fazer o que... Pô, eu sou crente, né? Então, é fazer o que crente faz, pô. É fazer o que pastor faz. Só ler teologia e só ler teologia ruim de um grupo que ele gosta. Da doutrina da denominação dele. Outras coisas não lê. Não lê outras áreas do conhecimento, porque ciência, teologia não é, né? Então não vai ler ciência, não vai ler áreas de conhecimento, outras, não vai ter enfrentamento com outros autores e autoras, e nem dentro da teologia com próprias linhas, entre aspas, rivais, ou que você não gosta. Não lê, não lê. Não li nem lerei, né? Basicamente é isso. E aí fica nesse clima. E isso é dogmatismo, isso é doutrina, isso é burrice. E se a gente tem que avisar que, gente, não é pra ficar lendo só o pessoal do seu time. Pô, mano, que empobrecimento teórico que a gente tá tendo, hein? Tem que ler de tudo, tem que sacar de tudo. Tem que fazer um planejamentozinho aí. Você não precisa entender essa... Perdão, vou corrigir a frase. Não se restringe ao seu grupinho. O que não significa que você será capaz de ler tudo e entender de tudo. Mas trace um bom plano de estudos. Um bom plano de pesquisa. Determinado pelo quê? Qual problema você quer resolver? Qual problema você, sua comunidade, seu coletivo estão precisando resolver? Aí a gente vai buscar soluções. Na busca por soluções, você vai passar por tudo quanto é tipo de coisa. Inclusive por autores e autoras das linhas das quais nós somos filiados, militantes, ou sei lá. E pode ser que você descubra que não tenha autores e autoras que discutam de maneira adequada ao problema que vocês estão querendo enfrentar enquanto coletivo. E aí, alguém vai ter que, vou desenvolver uma parada aqui. Sensacional. Não é? É o que, por exemplo, a Fanon faz, é o que Silvia Federici vai fazer, é o que Henrique Dussel faz, o que Franzinke Lambert faz. Quem mais, cara? Pô, um monte de gente aí vai enfrentando as paradas, né? Então você vai encontrar... Kátia Comenares. Então você vai encontrando as paradas e fala, pô, o pessoal não desenvolveu bem esse negócio aqui. E tal, vai enfrentar, vai melhorar, vai... E é isso. E a gente vai desenvolvendo. Bora lá. Mesmo sendo adversários, né? O José Guilherme Merquior, por exemplo, era um liberal. É um adversário. Mas era um cara muito bom, é um cara que instiga, faz pensar. O livro dele sobre Foucault, que provavelmente os Foucaultianos devem odiar, é muito bom. Michel Foucault e o Niilismo de Cátedra. Inclusive o título é fantástico, né? Niilismo de Cátedra. É ótimo. Outros autores que não são marxistas, né? O Sérgio Paulo Rouanet. Então, excelente. Que eu vou ler pra vocês. Cara, Sérgio Paulo Rouanet é genial, é genial. A crítica que ele faz a Weber, por exemplo, apesar de singela e relativamente simples, porque é um aspecto, mas que permeia muito de sua obra, é fantástica, fantástica. Mas para isso tem que fazer o quê? Ler Weber, ler o Sérgio Rouanet, entrar nos ambientes, nos debates que eles estão fazendo e tal. É bom pra caramba. Pô, tamo junto. E tô de acordo com o Jones. Mas eu só tô fazendo esses comentários pra seguir nessa linha de, cara, se a gente tá dogmatizando é burrice. E aí o problema não é a modernidade ou o marxismo, é o modo de pensar. É a instrumentalização do cérebro das teorias que você tem. O Pedro Ivo mesmo, por exemplo. Ele faz uma parada que eu acho muito massa. Ele falou, cara, se eu precisar largar certos aspectos de um pensamento do Marx, ou do Engels, ou de não sei o que, porque a realidade exige, bora, porque o problema é resolver o problema, é fazer ciência, é desenvolver ciência. Não é ficar apegado aqui falando de A ou B disso. Não é ser reprodutor de doutrina e nem apego ao argumento de autoridade. É resolver problemas coletivamente. Para isso a gente tem que ter um estudo, tem que ter um modo de pensar, tem que apresentar metodologia, essas paradas, entendeu? O objeto exige, aí o objeto exigindo, a gente vai tentando aperfeiçoar e resolver as paradas. Genial. Esta é a definição para Sérgio Paulo Rouanet. Genial. Todo mundo tem que ler. Então veja, evidentemente você não pode só se prender à leitura de marxistas. Agora veja, as pessoas têm uma vida só para viver, né? A não ser quem acredita em reencarnação. Então, evidentemente, você não vai conseguir ler tudo, né? Especialmente para quem está na militância política e que um conhecimento tem um grau de instrumentalidade política. Você não lê só por ler, você não estuda só por estudar. Você lê e estuda para pensar a realidade e intervir nela. Evidentemente, a gente vai tentar ter foco.
vai ter limites. Então, assim, eu não estou preocupado de conhecer toda a história do pensamento ocidental, de ler todos os autores, todo mundo que é famoso, todo mundo que é conhecido e por aí vai. Tenho, por exemplo, vários livros que provavelmente eu só vou parar para ler eles na minha aposentadoria, quando não tiver mais energia para militar, para lutar pelo fim do capitalismo no mundo. Por exemplo, Você vai se aposentar, Jones? Que inveja! Que inveja! eu ganhei praticamente todos os livros publicados de Habermas em português. Li? Óbvio que não. Desculpa. A gente tá lendo Habermas e, por exemplo, tá estudando a história brasileira para pensar a nossa revolução, né? A gente tá lendo Habermas e Nelson Werneck Sodré. A minha prioridade é estudar Nelson Werneck Sodré. Conheço Habermas? Conheço. Li. Vou ler toda a obra? Não, não vou ler. Muito Linha correta. tranquilo. É isso. Eu tenho aqui em casa, comprei de uma camarada lá de Minas Gerais, as obras completas de Freud. Li tudo? Não. Provavelmente também não vou ler no curto prazo. É isso, gente. Estou muito mais preocupado neste momento de dominar de maneira completa, o mais completo possível, a história dos debates sobre a questão racial no Brasil. Isso, para mim, é muito mais importante para entender o país, para enfrentar o desafio da análise da relação raça e classe no Brasil, do que ler as obras completas de Freud. Conheço o Alexandre Kojève, sim. Parei para ler sistematicamente sua obra? Não, nem vou ler, no curto prazo. É isso, só vejo, isso é normal. Todo mundo tem focos de interesse, todo mundo tem temas que domina mais, todo mundo tem temas que domina menos. No meu caso, aparentemente, lendo longo. Por exemplo, vou ter acesso à obra de Hegel, não lendo Kojève. Comecei a ler Hegel mediado pelo pensamento desenvolvido aqui na América Latina. E, cara, foi essa a minha porta de entrada, é por aí que eu tô. E para eu fazer a empreitada por meio de Kojève, a diferença das escolas francesa, alemã, não sei o que, perdão, sem tempo, irmão. Não porque eu não queira, mas é porque a vida ela tem uma certa limitação de possibilidades, né, de viabilidades, e eu tô tendo que resolver outros problemas, outras fitas. E aí, foi mal aí quem gosta. Então, a partir Mas escrevam livros, artigos e compartilhem, porque aí eu leio, mediado por vocês que estão fazendo esses trampos aí. disso, inclusive, você tem a humildade de você ficar meio calado sobre temas que você não domina. Então, por exemplo, vocês nunca vão me ver aqui debatendo qual é a melhor interpretação de Hegel. Porque é isso, eu não vou parar agora para ler o Kojève, para fazer um estudo sobre a diferença da interpretação da escola alemã e da escola francesa e por aí vai. Então eu não vou debater isso. É isso. Acidentalmente acertamos os dois aqui. Sabe? Isso não vai aparecer aqui no canal. Do mesmo jeito, vocês provavelmente nunca vão me ver debatendo história da sociologia nos Estados Unidos, porque embora eu também tenha vários livros chamada Escola de Chicago, não a Escola de Chicago da Economia, a Escola de Chicago da Sociologia. Eu não vou para ler isso agora, sabe? Em algum momento isso vai acontecer, inclusive, dada a influência da Escola de Chicago na sociologia brasileira nos anos 30 e nos anos 40, né? Mas não vai ser agora. Então, veja, vamos ter ciência aqui. Todo mundo tem foco de estudo, todo mundo tem que fazer gestão do seu tempo, ninguém consegue ler tudo, ninguém consegue falar sobre tudo. Dito isto, nós... Dito isso, se vocês, como eu, tiverem a filha ou filho, aí a gestão do tempo fica mais complicada ainda. Fica a dica aí. Tenham filhos e filhas, porque é muito legal. Comunistas temos uma preocupação com a instrumentalidade política do conhecimento. A gente não estuda só por estudar, a gente estuda para entender a realidade e intervir nela. Isso significa que você só vai ler gente que é revolucionário, revolucionária? Não. Porque isso vai causar, inclusive, um empobrecimento da sua capacidade de formulação, de abstração, de pensar criticamente a realidade. Então, por exemplo, foi fundamental na minha formação política ler o livro O Estruturalismo e a Miséria da Razão, do Carlos Nelson Coutinho, para pensar política. É um livro de filosofia, que não fala diretamente da intervenção política. Mas esse livro teve um papel fundamental na minha formação, quando eu li ele em 2015. Assim como o livro do Kirill Kossik, A Dialética do Concreto, também foi indispensável na minha formação política. Ou então, indo para a literatura, o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, foi um livro que mudou uma chave na minha cabeça na forma de pensar e encarar o Brasil, um livro de literatura. Então, a gente tem que conectar uma ideia da necessária instrumentalidade do conhecimento para a intervenção política, mas, ao mesmo tempo, não fazer um processo de formação rígido, estreito, fechado, em que essa instrumentalidade nem vai ser bem efetivada porque você tem um horizonte teórico, um horizonte histórico, um horizonte imagético, um horizonte simbólico muito limitado. Tá sem arcabouço teórico para trazer para resolver os seus problemas. E mais do que isso, para chamar os outros para resolver com você. Veja, Marx, por exemplo, no Capital, utiliza muitas referências religiosas, utiliza muitas metáforas teológicas, utiliza muita referência da dramaturgia, da literatura. Para quê? Porque ele tá, não é porque ele gosta, floreia e acha bonito mostrar que tem cultura e base cultural. O que ele tá tentando fazer é dar razões para que as pessoas, ao lerem, compreendam o que ele está dizendo, assimilem, melhorem ou critiquem, mas em especial assumam esta razão
esse movimento, esta crítica, esse apontamento, para resolver o problema de maneira coletiva. Então, ó, eu estou dando razões para a gente perceber bem quais são os nossos problemas, para a gente poder enfrentar as coisas. Esse é o processo. Saca? Então, esse é o esforço, esse é o desenvolvimento ao qual ele está se embreando, né? No qual ele está se embreando, no qual ele está empreendendo. Então, eu vou dar razões, e para dar razões eu vou usar todo o arcabouço que eu tenho. Quanto mais arcabouço teórico você tem, melhor você expressa a sua ideia, compartilha ela, divide melhor com outras pessoas e traz o pessoal aqui para assimilar, assumir criteriosamente essas razões e a gente resolver os problemas comuns. Produzir ciência. Aí que tá. Show? Show! Internet. Restrito, beleza? Tudo isso para dizer o seguinte, veja, nada contra a leitura de autores e autoras pós-modernos, da agenda pós-moderna. Muito tranquilo, muito suave. Eu já falei aqui no canal que eu gosto do Foucault. Eu acho um pensador instigante. Eu acho o Foucault um cara ousado e inovador. Já falei isso também no canal. Eu discordo de algumas opiniões que eu já vi, como a do Zé Paulo Neto, e certa vez ele falou que quem leu bem Nietzsche não acha nenhuma novidade em Foucault. Eu não acho. Eu acho Foucault um bom pensador. Dito isto, vamos colocar as coisas no seu devido lugar aqui concreto. Foi mal, deu pau aqui. A internet não tá legal, o equipamento também tá pedindo as contas. Voltando. Poderia falar muitas coisas sobre a agenda pós-moderna. Eu quero destacar apenas 3 para vocês. Veja, o pensamento pós-moderno, em média, ele não tem nenhum horizonte revolucionário. Não há uma perspectiva de revolução. A prática política, sim, praxis é outra coisa, vamos ver. A categoria marxista de praxis não é o mesmo que prática. A prática política pós-moderna, isso é óbvio. Boa parte dos movimentos que a gente tem hoje, especialmente os movimentos de luta contra as opressões, movimento de mulheres, LGBT, movimento negro, coletivos, movimentos de cultura, de ativismo e afins, partem de um universo teórico-cultural pós-moderno. Então, a prática política pós-moderna, mas não há horizonte de revolução, não há horizonte de superação do modo de produção capitalista, dado que, em média, para o pensamento pós-moderno, nem sequer existe um modo de produção capitalista, nem sequer existe a categoria de totalidade, de pensar que a sociedade, ela é dinâmica, ela é múltipla, ela é constituída de uma infinidade de relações sociais, mas existe ali um elemento determinante, central, que direciona o sentido histórico da sociedade. Para nós, marxistas, esse elemento dinâmico, central, que dá o sentido histórico do processo social, são as relações de produção. Né? E no caso do capitalismo, é a acumulação capitalista, a propriedade privada dos meios de produção, a extração de mais-valia. Então, para a gente, um processo revolucionário é necessariamente a tomada do poder político para transformar radicalmente as relações de produção, e essa transformação das relações de produção ser a base de toda a transformação do processo societário. Né? Mas, ó que da hora. Estou de acordo com o Jones. Mas veja que interessante, gente. A modernidade... Na América Latina se desenvolve um pensamento de libertação crítico latino-americano, que por vezes é confundido com pós-modernidade. Mas eles mesmos são críticos à pós-modernidade, até criam um termo, alguns deles, né, especialmente a corrente que vai ali do seu Rinquelamet e Juan José Bautista Segales, de falar sobre transmodernidade, que para mim não faz diferença nenhuma, eu acho que na verdade é uma perda de tempo dar esse nome. Por quê? Tanto a pós-modernidade quanto essa tal de transmodernidade seriam projetos de superação ou tentariam englobar um horizonte de transformação e superação da modernidade que se constitui a partir do capitalismo. Porque aí sim, dentro desse grupo, há uma crítica ao capitalismo. E há uma crítica a esse modo de produção. Muito influenciado pelo pensamento marxista e não abre mão do pensamento de Marx. Dito isso, qual que é o ponto? O ponto é que, a partir dessa crítica da América Latina, desde a América Latina, a partir da América Latina, se percebe que a constituição do que se chama modernidade, que a tal da pós-modernidade vai tentar superar, ela tem duas faces. Uma no centro do mercado mundial e no centro do mundo, propriamente dito, que se constitui a partir do processo de colonização da Europa, do norte global, né, Europa, Estados Unidos, que se constitui como centro do mercado mundial em relação às periferias, essa parada toda. A pós-modernidade nasce desse ambiente, nasce desses espaços com tradições do centro. Do centro. Mas veja, a galera na América Latina vai dizer a modernidade tem a sua cara do centro e tem a sua cara da periferia. O tipo de relações de desenvolvimento de forças produtivas e de relações de produção que se dá no centro é distinto da periferia.
Estão conectados e compõem o capitalismo, como o próprio Marx já tinha percebido, obviamente. Então, há uma coisa que é o centro, há outra que é a periferia, há a metrópole, há a colônia, há um desenvolvimento desigual dessas relações, que vai ser percebido pelo pessoal da teoria da dependência aqui na América Latina, que vai aprofundar esse tipo de crítica e de apontamento, falando sobre o tal do desenvolvimento desigual, ou o desenvolvimento do subdesenvolvimento, porque são as duas faces de uma mesma moeda. E aqui na América Latina o pessoal percebe que a modernidade também é assim. A modernidade que surge na Europa é distinta da modernidade que se desenvolve na América Latina, constituindo uma única modernidade, a face do centro e a face da periferia. Na face da periferia, como as forças produtivas e as relações de produção são distintas, o tipo de teoria que surge também é distinto. E é um tipo e entra em contradição com as teorias e os projetos sociais que estão surgindo no centro, que a partir de desenvolvimento de força produtiva e de relações de produção produzem uma teoria distinta. As contradições do centro com as da periferia vão conflitar e vão chocar, apesar de serem da modernidade. E aí você tem uma crise, mas essa crise está fundamentada no modo de produção capitalista, que é a base dessa sociedade moderna. É o modo de produção capitalista. Então, veja, esse modo de produção capitalista, que tem um desenvolvimento desigual, um desenvolvimento de subdesenvolvimento, que produz, reproduz e desenvolve relações de produção que são completamente malucas e irracionais, como a gente já comentou, tem todo esse processo, ele vai desenvolver duas caras dessa modernidade, com dois tipos de teoria que vão excluindo determinados grupos da sua participação das relações sociais de maneira íntegra, né? Efetiva, e essas contradições também vão aparecer no centro. Enquanto a pressão da periferia vai empurrar no centro, o centro vai perceber suas contradições, a mobilização em diferentes aspectos nesse centro sobre outros tipos de dominação e de exploração e de opressão, que, contudo, por estar no centro, vai criticar a modernidade sem prescindir das relações e do modo de produção capitalista. Aí que tá. Então, dentro dessas contradições, vai surgir uma crítica dentro da modernidade aos problemas da modernidade, mas sem querer alterar o seu modo de produção fundamental, que é o capitalismo. Então não vai abrir mão da modernidade, vai querer a pós-modernidade. E aparece então um flanco de um projeto de sociedade fragmentado, em defesa de identidades, que tenta superar uma série de relações de exploração, de opressão e tal, mas sem enfrentar o modo de produção capitalista. Afinal, está numa posição de centro, está numa posição privilegiada, está desenhando um futuro possível de pós-modernidade. E aí uma série de autores, de teóricos que já expressam essas crises da modernidade vão ser incluídos e vão aparecendo dentro desse projeto. Quando ele se autonomeia tentando superar a modernidade, mas não necessariamente as relações de produção que constituem essa modernidade. Pô, eu acho isso muito legal de perceber, né? Então é importante destacar, e isso é perceptível, por exemplo, a partir da América Latina. Acho muito massa e acho que contribui para o papo e para o debate. A partir da transformação das relações de produção, da superação da propriedade privada dos meios de produção, a gente vai ensejar as transformações culturais, educacionais, familiares, na saúde, na cultura e por aí vai. O pensamento pós-moderno não tem isso, perfeito? Então, assim, dá para ser marxista e pós-moderno? Não, dá não. Mas aí cada um, ó. Tem marxista weberiano, que é um absurdo, mas tem. Tem marxista funcionalista, que eu acho um absurdo, mas tem. Tem marxista analítico, que eu também acho um absurdo, mas tem. Tem marxista... Mas o fato de a gente achar absurdo ou não altera a realidade nem as contribuições desses grupos. Então, aí é uma crítica que eu estou fazendo a você, Jones. Preste atenção. A gente chama de absurdo, ou a gente não chama de absurdo, e o nosso julgamento, nesse caso, tem pouco efeito. Do ponto de vista científico, e do ponto de vista de possibilidades e recursos, instrumentos nos dados a partir de cada um desses grupos, ou de cada um desses usos potenciais que a gente pode ter para resolver problemas. Então, se a gente acha absurdo ou não, será que é de um ponto de vista essencialista? Porque marxismo é isso, weberianismo é isso, como que vocês vão combinar essas paradas? Não, peraí. O objeto exige que a gente maneje determinados instrumentos para poder resolver determinados problemas. Talvez, por isso, o pessoal vai construindo esses mecanismos, esses espaços, e talvez se constituam esses grupos, né? Marxismo weberiano e tal, que tem um monte de gente que eu acho esquisitíssimo que faz isso, mas faz, e tem muitas contribuições interessantes, porque o que importa é resolver os problemas e tal. Então, aí eu vou fazer o apontamento, porque acho que essa postura, ou essa posição de achar um absurdo e tal, não sei o que, ela contribui muito pouco para o que a gente já comentou agora há pouco, aí, em consonância, a respeito das funções da produção de conhecimento e do desenvolvimento da ciência. Então, mas aí fica aí a crítica, ou o questionamento, ou o posicionamento, ou a abertura para o diálogo. Estruturalista, com todo o perdão ao cego, eu também acho um absurdo, marxismo sem dialética. E aí, gente, veja,
Desde que você esteja consciente de que a agenda pós-moderna não tem a ideia de revolução, tudo certo, viu? Aí você pode dizer assim, eu me considero pós-moderno e marxista, mesmo sabendo que a agenda pós-moderna não tem a ideia de revolução. Tem política, né? Mas não tem revolução. Não tem revolução justamente porque não trabalha com conceitos totalizadores, como modo de produção, porque não tem ideia de universalidade, pelo contrário, o pensamento pós-moderno surge se insurgindo contra a ideia de universalidade, contra a categoria teórica ontológica de universalidade, e, na prática, a gente tem mais de 30 anos, em vários países, de uma dominância de um ativismo político de base pós-moderna. Qual é o resultado disso? E aí, veja, gente, eu compreendo muito bem que, até os anos 70, o que era dominante na América do Sul, na Europa Ocidental, em alguma dimensão dos Estados Unidos e por aí vai, era um movimento operário, né, de inspiração marxista e anarquista, que acabou depois se dividindo entre dois braços centrais, né, a social-democracia e os partidos comunistas, né, e a social-democracia ao lado dos partidos socialistas também, que na prática eram reformistas, social-democratas e tal. Esse movimento operário, essa forma de organizar os explorados e oprimidos entrou em crise, beleza. O maio de 68 dá ensejo ao surgimento de uma nova esquerda, beleza. Essa nova esquerda, em vários países do mundo, se torna hegemônica a partir dos anos 80. No caso da França, por exemplo, no caso da Itália, em alguma medida no caso dos Estados Unidos. O caso brasileiro é um pouco diferente, a temporalidade, né? Essa nova esquerda vai se transformar em hegemônica só na segunda metade dos anos 90. E aí, veja, do mesmo jeito que os partidos comunistas, social-democratas, o sindicalismo tradicional, ele teve problemas, erros e tal, e foi superado em vários países, a gente precisa também fazer um balanço depois de 30 anos dessa nova esquerda baseado num caldo cultural muito forte da pós-modernidade, saldo político disso, viu? Veja, a vida da classe trabalhadora melhorou ou piorou? A vida dos explorados e oprimidos melhorou ou piorou? Sabe? O domínio do imperialismo no âmbito global tá mais forte ou tá mais fraco? Bons apontamentos aí pro pessoal começar a responder. Claro, o pessoal pós-moderno que tá sendo aí chamado para a arena. Pra fazer esse debate. Então, assim, não há uma agenda revolucionária no pensamento pós-moderno. Isso aqui não é polêmico, isso é um consenso, os pós-modernos sabem disso. Quem é muito coerente, e aí nesse ponto precisa bater palma, né? É a senhorita Bira. A senhorita Bira se identifica como alguém pós-moderna. E a senhorita Bira fala, ó, não existe revolução, não existe objetivo final a ser alcançado, não existe teleologia, não existe metanarrativa, grandes narrativas, que é isso. O pensamento pós-moderno, ele se caracteriza por um pesantismo, por uma ideia da resistência, da luta, do contradiscurso, da resistência e tal, e não tem um objetivo final a ser alcançado. Isso, inclusive, é isso, ponto pacífico. Isso é um problema, perfeito? Isso por um lado. Por outro lado, como não tem horizonte de revolução, e tem uma tendência a fazer uma análise do poder, uma analítica do poder, que tende a ver o poder de maneira mais descentralizada, muito, inclusive, por causa de algumas experiências do século XX, a agenda pós-moderna, quando surge, ela surge tirando de cena o debate sobre imperialismo e fazendo um debate sobre o poder, deixa de focar no elemento central. O poder político, em essência, é quem controla o Estado e a propriedade privada dos meios de produção. Excelente. Cara, acho que isso é uma das coisas mais importantes de se ressaltar, porque discutir pós-modernidade é fundamental. Porque imperialismo vai embora, a crítica ao capitalismo vai embora, a crítica às formas de propriedade vai embora, elas vão sumindo, desaparecendo da agenda. Aí, de repente, a história com o imperialismo e todas essas relações bate na nossa cara do nada e fala, meu Deus, gente, como nós chegamos até aqui, que retrocesso, que não sei o que lá, e o pessoal começa a sair correndo, batendo cabeça, o que tá acontecendo? Eu também não sei, que nem aquele meme que é baseado na Turma da Mônica, cada um correndo pra um lado lá, e o que tá acontecendo? Eu não sei, mas tá todo mundo correndo, ele só sai correndo também. Então, por quê? Porque perdemos essa dimensão da totalidade e as relações efetivas, fundamentais, os elos básicos que conectam as relações de produção capitalistas. E a gente parou de ver isso, parou de discutir isso, né? Parou de expor esses aspectos e tentar fazer alterações nessas estruturas. E aí, meu amigo, perdeu o fundamento, perdeu o chão, você não tem pra onde ir. Você realmente fica maluco e tudo é uma surpresa nova, tudo é novidade, tudo é loucura, tudo a gente não tem maneira de resolver. É tudo um susto, né? Você vai apagando todo dia o que você tinha feito no dia anterior e é tudo novidade, é tudo susto. Aí vai surgindo as coisas mais malucas do mundo, os conceitos mais aleatórios do planeta, os nomes mais difíceis da gente compreender pra poder saber do que a gente tá falando. E aí é isso, né? Aí vitória do inimigo, porque ele conseguiu dividir efetivamente sem nem precisar fazer esforço. Veja, há micro-relações de poder, óbvio, isso não é novidade, essa de passagens. É na família, você não precisa nem sequer de Foucault e Companhia Limitada para dizer isso não, viu? Bem antes de Foucault, teve na sociologia funcionalista e neofuncionalista,
Estados Unidos dos anos 20, 30, 40, 50, 60, já se debatia micropoder, o micropoder na fábrica, na família, na escola, na universidade, enfim. Né? Mas veja, fato objetivo, você pega aquele livro de capa preta publicado pela Classe e Expressão Popular, Teoria Marxista Hoje, tem um estudo lá, que se não me falha a memória, do John Bellamy Foster, que ele faz um levantamento do número de artigos nos periódicos e revistas do mundo sobre imperialismo. E o negócio cai violentamente a partir dos anos 90, né? Um domínio global consolidado na maioria dos países da agenda pós-moderna. Então, o pensamento pós-moderno ele surge sem dizer nada sobre o imperialismo, pelo contrário, tirando essa categoria de cena, grosso modo, com exceção, evidentemente, de correntes decoloniais, mas é uma coisa bem à parte, porque as correntes decoloniais também tem um debate aqui até o quanto se enquadram dentro de uma agenda pós-moderna mais ampla, mas enfim, e mesmo as correntes decoloniais tendem a fazer uma abordagem sobre essa relação centro-periferia, que não considera como elemento central a dimensão econômica, tecnológica e militar, foca muito mais numa esfera cultural, teórica, epistêmica, simbólica e por aí vai. Excelente. E aí, eu venho dessa pagarada aí, discutindo o grupo decolonial, essa parada toda. Me formei nesse processo de discussão desses âmbitos, faço parte de grupos que discutem essas paradas, e esse é um apontamento que eu faço. A economia foi simplesmente abandonada, e aí é um problema danado. Hoje, inclusive, tenho pretensão, junto com um camarada muito firmeza, da gente escrever, ainda esse ano, no máximo no ano que vem a gente terminar, uma crítica ao decolonialismo, ou chamado decolonialismo, que o próprio nome já é bem complicado, e seus desdobramentos, que são extremamente academicistas, são extremamente descolados da realidade popular, ainda que funcionais, e que acabaram se articulando, exatamente por isso que o Johnny chamou a atenção, de uma prática política que ocorre, mas sem horizonte revolucionário, em alguns países e alguns territórios. A gente vai chamar atenção, e com algumas comunidades, né, especialmente, e a gente vai tentar fazer uma crítica bacana a esse negócio daí, pra gente recuperar um prumo que não perca a base material e a produção científica necessária para a transformação da realidade, para a revolução efetivamente. Então, acho legal o Johnny chamar a atenção disso, e eu queria aproveitar aí para fazer esse anúncio e essa denúncia, e vamos fazer algo interessante, em nome de Jesus, amém. Então, você tira de ser um debate sobre imperialismo, tira de ser um debate sobre poder político. Prova disso é que, grosso modo, não há na agenda pós-moderna nenhum debate sobre tomada do poder. Não há nenhum debate sobre poder político, sobre, existe um poder burguês. Como é que a gente derruba esse poder burguês? Constrói um poder proletário, um poder popular, um poder dos explorados e oprimidos, né? Pô, esse foi o tema do meu mestrado, cara, muito massa. Inclusive da crítica, por exemplo, que o Dussel faz de que não se toma o poder só, né? Você constitui o poder, você forma o poder. É uma crítica muito interessante, que eu gosto. Hoje tenho críticas a esta crítica. Gostaria de melhorar o meu trabalho, inclusive de mestrado, para um outro momento. Mas quem se interessar, perdão, eu vou deixar, porque o PDF, o livro publicado em PDF, vai estar gratuito aqui na descrição desse vídeo. Você pode dar uma lida lá, que eu acho que pode ser interessante. E aí ele faz uma discussão com esse lance da tomada de poder, que é muito bacana no âmbito abstrato e teórico, para a gente poder reformular outras paradas. Mas no âmbito prático, acho que a gente teria que desenvolver um outro tipo de crítica que em breve, quem sabe um dia na minha vida, caso eu tenha tempo, a gente consiga desenvolver também. Mas é legal o João chamar a atenção disso também. Há um privilégio de uma análise sobre difusão de contrapoderes locais de baixo para cima que vão ser resistência sem um horizonte final. Veja, isso é um problema, pelo menos para quem quer revolução, perfeito? Isso é um problema gigantesco. Tanto é assim, que é muito fácil para quem bebe uma linguagem teórica pós-moderna gostar de coisas como advocacy, né? Pô, isso aí é coisa do demônio, mano. É o diabo se levantar na terra. Transformar pressão parlamentar, pressão das instituições em lobby no modelo dos Estados Unidos. Quem conhece por dentro o movimento social no Brasil sabe que isso está se espalhando feito uma praga. Então é movimento negro, é movimento de mulheres, é movimento LGBT, é movimento ambiental que marca uma agenda de advocacy do Congresso Nacional para fazer lobby com parlamentar. Então não é mais luta de rua, não é protesto, não é passeata, não é esperar parlamentar no aeroporto para pressionar, para cobrar, é advocacy. Inclusive contratando agências de advocacy. Saiu até um escândalo de emendas uma parlamentar pagou para uma organização LGBT, que eu não vou divulgar isso aqui, porque, enfim, eu não vou dar cor a isso, mas é muito curioso, né, porque na emenda parlamentar era para pagar uma consultoria para dar advocacy para uma parlamentar para incidir em torno de questões LGBT, sabe? Isso está muito ligado a uma ideia de que é isso, como a gente não tem horizonte de ruptura do poder, como não tem uma teoria macro-social do poder, como não tem horizonte de destruir o Estado burguês, né, tudo micropoder, micro-resistências e por aí vai, e aí vai, advocacy, vai tudo. Transforma isso aqui numa cópia dos Estados Unidos e está muito bem adaptado ao discurso, não, que corpos estão no poder, os corpos negros não estão no poder, os corpos das mulheres não estão no poder, os corpos LGBTs não estão no poder, e aí recebe grana
de ONG imperialista, e faz advocacy, e gosta da Kamala Harris, e gosta da Ocasio-Cortez, e vai indo tudo, né? É deprimente, cara. E aí, quando a gente fala sobre essas paradas e aponta esses negócios, maluco. No meio que eu tô ainda, que é do evangélico de esquerda, evangélico progressista, não sei o que lá, meu amigo, isso aí é mato. Isso aí é mato. A galera tá muito obcecada por esse lance de advocacy, consegue recurso pra isso, faz umas... Mano, é deprimente. Deprimente. Por quê? Porque aí você limita suas capacidades de atuação, né? Você fica rendido a ONG e gringa, em geral. Fica rendido a agenda que tinha imposta e vai sumindo do vocabulário, vai sumindo do horizonte, vai sumindo da prática política de uma série de termos. Classe, luta de classes, certo? Revolução, proletariado, trabalhadores e trabalhadoras. Participei de evento uma vez que eu chamei a atenção disso, né? E critiquei essa ausência de falar sobre classe. E o pessoal começou a falar sobre classe como se fosse identidade. Ó, meu nome é fulano de tal, eu sou de classe média. Dane-se, não é disso que a gente tá falando, cara. Tenho isso, do que lá, sou branco, sou pardo, sou não sei o que, eu sou babá. Mano, não é isso, identidade de classe não é isso. Não, classe não é identidade. Classe é outra coisa. Tem a ver com divisão social do trabalho, tem que recuperar essas paradas, entendeu? Não, mano, é a morte, é triste morte, triste fim da esquerda, triste fim da revolução, triste fim das possibilidades de mudança dessa porcaria que tá destruindo as nossas condições de produção e reprodução da vida. É isso. Por É fim, isso. o terceiro problema. Mas não morreu, tá? Não tô dizendo que a esquerda morreu. Pera aí. É bom chamar a atenção disso. Que eu não estou dizendo que a esquerda morreu. Eu estou dizendo que é um triste fim, caso continuemos assim. Caso essa seja o nosso máximo de projeto e de horizonte. Não estou dizendo que a esquerda morreu. Porque eu também não quero aqui falar esquerda morreu? Para isso chamamos 3 esquerdas mortas para debater o assunto. Não é disso que eu tô falando. Problema, e aí eu debati isso com meu amigo Eribaldo antes de gravar esse vídeo, que é, vários e vários pensadores dessa agenda pós-moderna, eles vêm com uma crítica ao que se chama de um certo economicismo e produtivismo do debate das esquerdas no século XX, né? Há uma crítica falsa, que é assim, ao marxismo economicista. Eu já debati isso várias vezes no canal. O marxismo economicista? Não. Existem marxistas economicistas? Sim. Marx não era economicista, mas tem marxista que é pra caralho. Lenin não era economicista, mas é capaz que o seu professor marxista, um dos poucos, seja muito possível. Perfeito? Só que a agenda pós-moderna, ela tira a centralidade da economia, não coloca nada no lugar e traz um debate com uma série de banalidades imbecis sobre a economia e não tem nada a dizer sobre dependência e sobre superação da dependência, do capitalismo independente, inclusive as correntes decoloniais. Não tem nada a dizer sobre o projeto nacional, sobre o projeto de superação dessas relações de produção que simplesmente impedem a possibilidade de desenvolvimento econômico. Impede. Tem que falar. Se não falar disso, esquece, meu amigo. Não tem condição de você conseguir sobreviver do nosso grupo, nossa resistência. E além disso, não tem condição de você superar as relações que estão destruindo essas condições de vida, porque, gente, fumaça não respeita a fronteira. Ah, não, mas a gente vai criar aqui nosso espaço de resistência na montanha e seremos livres e não sei o que. Assim, o resto do mundo tá pegando fogo e a fumaça não respeita a fronteira. Então, se você não colocar o elemento econômico de superação dessas relações de produção, não vai dar certo. Simples assim. E quando fazem um debate sobre colonialidade do poder, não estou falando do Quijano, estou falando dos continuadores. É verdade, Quijano é santo, o resto, pelo amor de Deus, o fã-clube, os seguidores, simplesmente abandonaram a palavra poder e ficaram com a palavra colonialidade sem qualquer conteúdo. Aí é triste, cara. Quijano é tão bom de ler, o cara falando sobre as relações de trabalho... Ah, é muito massa. E aí uma galera aí faz uma... Ai, que tristeza. Fazer esse debate, né, sobre colonialismo, colonialidade e por aí vai, é um debate fundamentalmente cultural, simbólico, linguístico, subjetivo, epistêmico e por aí vai. E não tem nada, cararro nenhum a dizer, grosso modo, salvo as pouquíssimas exceções, sobre a economia, sobre as relações de produção, sobre a inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, sobre o rentismo, sobre o papel dos bancos na economia brasileira, sobre a dependência tecnológica, sobre o pagamento de royalties pelo uso de tecnologia, etc. Exatamente. E aí tem um ponto que o Jonas comentou epistêmico, mas ainda assim, e aí que eu quero discutir, né, do âmbito da filosofia,
um dia, quem sabe nesse livrito aí que a gente vai produzir sobre crítica da decolonialidade, que mesmo a discussão sobre epistemologia ela está extremamente empobrecida, porque ela não é uma construção para critérios epistemológicos para tomada de decisão racional e resolução de problemas. Ela é uma epistemologia antimoderna, tratando como modernidade tudo aquilo que não for o que eu gosto. E aí, meus amigos, esquece que aí, mano, não tem o que fazer. Aí abraça o Brasil Paralelo, porque eles funcionam do mesmo jeito. Tudo aquilo que a gente não gostar, a gente chama de comunismo e diz que é economista, diz que é porcaria. O que importa é o que a gente gosta. O que a gente gosta é bom, o que vocês não gostam é ruim. E pronto. Aí já era. Aí afundou. Prova disso é que no debate econômico eu desafio você a me citar 3 economistas de esquerda pós-modernos. É Ou difícil. então 3 economistas de esquerda decolonial. É difícil. 3. Difícil. Não sei muito não, 3. Não há, sabe? E aí, veja, os pós-modernos, inclusive, já receberam muito esta crítica da ausência de um debate econômico e, particularmente, para a periferia do sistema capitalista. Um abandono do debate histórico sobre dependência, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Isso para eles é tranquilo, porque para eles não existe uma centralidade das relações econômicas na conformação da vida social, na conformação do ser social. Então, assim, a gente vive num país periférico, cada vez mais agroexportador, dominado pelo rentismo e pela produção de commodities, uma economia cada vez mais desnacionalizada, em que os efeitos da dinâmica capitalista dependente estão aí visíveis para todo mundo ver, o caos urbano, trabalho na escala 6x1 e por aí vai. E você faz esse enfrentamento a partir de uma compreensão dos marcos da acumulação capitalista. Se você parte de uma agenda teórica que ela tem como pressuposto dar de costas para as relações de produção, a gente tem um problema. E aqui eu quero ler 2 trechos para vocês. Veja, é desse livro clássico do Sérgio Paulo Rouanet, As Razões do Iluminismo. É um livro publicado há mais de 30 anos, viu? Mais de 30 anos, que tem um ensaio que é A Verdade e a Ilusão do pós-moderno. Rouanet, inclusive, que é um cara que é fã de Foucault, que ama Foucault, que gosta pra caralho, é um cara que gosta de Habermas, né? É um cara que gosta da escola de Frankfurt, então tá longe de ser um marxista ortodoxo, dogmático, e popopó, né? E o Sérgio Paulo Rouanet, esse livro, inclusive, tá disponível na internet em PDF. Leiam, viu, gente? A Verdade e a Ilusão do Pós-Moderno. É bom pra caramba. O Rouanet pega o debate pós-moderno à época, como estava colocado, no Estado, na economia, nas artes, na arquitetura, para dizer ó, o que é verdade e o que não é, nisso que está colocando como uma nova época pós-moderna ou umas ciências sociais pós-moderna e tá, uma ruptura com a modernidade e a crítica da modernidade dos pós-modernos e por aí vai. E aí, na parte da economia, veja o que o Rouanet diz. E aí vamos lembrar que isso aqui é importante, viu? O debate pós-moderno, ele surge dentro de uma compreensão, está na famosa obra do Lyotard, né, sobre a pós-modernidade, sobre a condição pós-moderna. Coloca aí na tela, Maxwell. A premissa desse debate é que o capitalismo, né, a Europa, estava transitando para sociedades pós-industriais e pós-fordistas. Veja, isso é um blá 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 eurocêntrico de 5ª categoria, né? Porque esses queridos europeus, né, estavam olhando para a França, para os Estados Unidos, para a Itália, vendo um processo de desindustrialização e pensaram uma época histórica pós-industrial, não percebendo que você tem uma reconfiguração da divisão internacional do trabalho e as indústrias que estavam saindo da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália, da Bélgica, da Holanda, estavam indo para a Ásia, particularmente para a China, né? Então não existe era pós-industrial porra nenhuma, viu? Nunca existiu, não. Era pós-industrial, economia imaterial, economia do conhecimento, blá, 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 eurocêntrico, de quem não conseguiu pensar a dinâmica de funcionamento do sistema industrial capitalista em âmbito global, viu a redução do tamanho relativo da indústria no PIB e do peso da indústria na geração de empregos no dinamismo econômico na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão, e olhou isso como uma época pós-industrial, não percebendo que, na verdade, você tem uma reconfiguração global do sistema industrial que hoje é muito claro com o protagonismo da Ásia e particularmente da China. Então, minha gente, isso aí é eurocentrismo purinho. Quer dizer assim, olha, se hoje acontece assim na Europa, né, depois teve o desenvolvimento industrial e agora a economia do conhecimento, tá, não sei o que lá, está pressuposto que no resto do planeta também será assim. E aqui com o desenvolvimento da história, as indústrias vão sumindo, por mágica. A indústria vai fazer assim, ó, e vai vir esse mundo, essa história pós-industrial. Sabe Deus como, né? Vai produzir por meio de pensamento. Você vai por desejo. Você vai desejar e vai aparecer na sua frente o objeto desejado. Você não vai precisar de indústria, divisão social do trabalho, divisão internacional do trabalho, cadeias globais de valor. Você não vai precisar de nada disso, né? Não precisa nem trabalhar. Você deseja e ele aparece na sua frente. É quântico. É científico. Isso é provado cientificamente. Física quântica é o nome. Você deseja e acontece. Por isso que é profundamente eurocêntrica essa ideia
pós-industrial e tal, não sei o que lá, de onde surge parte desse projeto, desse pós-modernismo, que se assume como pós-modernidade e pós-modernismo. E na hora que o Rouanet percebe isso, não é só ele que percebe isso, um monte de gente percebe isso, e o Jones está trazendo, é um elemento fundamental. O contexto histórico e as condições que surgem para que o cara consiga sonhar isso e diminuir a necessidade da luta dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E imaginar que não, hoje as relações não são mais umas relações de trabalho como eram antigamente, de superexploração. Óbvio que não. Hoje em dia o trabalhador tem relações aí completamente particulares e distintas, e aquelas regras que se pensaram no século XIX sobre a exploração não são mais válidas. Pô, isso é burrice, cara. Muda. Hoje a gente tem outros tipos de relações de trabalho? Tem. Isso significa então que a sociedade foi superada do ponto de vista industrial? Não. Óbvio que não. E aí é curioso, porque a gente vai descobrindo, por exemplo, que o desenvolvimento das forças produtivas não se dá no além, se dá onde está a indústria. É lá que você vai perceber quais são os problemas e como você melhora e otimiza o trabalho. Por que será que a China desenvolveu tão rápido? Ela assumiu um projeto nacional, ela recebeu indústria, ela aprendeu como produzir na indústria e hoje ela tem um chão de fábrica e é ali que resolve os problemas para melhorar e otimizar a produção. Quem ficou sem, achou que estava na ponta da história e na verdade estava no fundo da história. E hoje está decaindo, está em crise profunda economicamente falando. Ponto pro economicismo, hein? Ponto pro economicismo marxista. Então vamos lá, viu? O Jean-François Lyotard, ele parte de uma premissa de que existe uma era pós-industrial. Isso é um blá 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 eurocêntrico de quinta categoria. Então se você é decolonial, esquece esse maluco aí, falou groselha. A gente precisa ter ciência disso, vis-à-vis tudo que já passou nos últimos anos desse debate sobre fim do trabalho, fim da classe operária, fim da indústria, trabalho material, sociedade do conhecimento. Qualquer pós-moderno que não reconheça a premissa eurocêntrica do início desse debate tem problema, viu? Especialmente se for decolonial. Se for decolonial e vier com esse negócio, gravíssimo. Excelente, gente. O Jones aqui tá plenamente correto. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Amanhã o mundo acabou. Por quê? Porque a gente esqueceu de olhar para aquilo que é fundamental, as relações básicas desse modo de produção. De todo modo, gente, acho que o vídeo está ficando muito comprido. Quero agradecer o Jones a possibilidade de debate, de conversa e de discussões. E só gostaria de esclarecer e aclarar um ponto. Um ponto muito importante. Esse projeto de crítica ao eurocentrismo, ele surge dentro do movimento decolonial, especialmente no início dos anos 90. Por quê? Porque ali estava sendo celebrado os tais dos 500 anos da invasão no continente latino-americano. Mas que foi percebido, e na época, inclusive comemorado, como o descobrimento da América. E o pessoal já estava num passo crítico, que anteriormente, durante os anos 50, 60, 70, foi de lutas populares no chamado, então, Terceiro Mundo, na periferia do mundo, contra as relações de colonização, contra as relações imperialistas, contra as relações de dominação que estavam fundamentadas no capitalismo. Mas dentro da conjuntura dos anos 90, com fim de ditaduras, enfraquecimento de lutas populares, massacre de lutas populares, vitórias das lutas anticoloniais também, dentro de todo esse saldo de contradições, o âmbito se voltou para o debate de como se narra e se compreende a história. E aí começa então um debate sobre, gente, a gente não pode entender como uma celebração de descobrimento. Foi uma invasão. E começa uma reconstituição da crítica à cultura eurocêntrica que imprime essa narrativa. O problema é que no desenvolvimento desse processo está apartado e apagada a relação com as lutas populares, a conexão com a classe trabalhadora mobilizada, a conexão com a crítica à base econômica que está acompanhando esse processo todo. E aí vai, dentro daquilo que a gente comentou, falando aqui sobre a separação da universidade do resto da sociedade, vamos dizer assim, como esse muro, né, porque não tem projetos nacionais, não existem projetos comuns de desenvolvimento que orientem as universidades para publicar e trabalhar dentro de determinada linha, de determinado projeto, produzindo ciência para resolver determinados problemas, assim, de maneira coordenada. Como não existe isso, e existe essa desconexão, vira um debate puramente acadêmico, puramente ideológico, intelectualizado, e agora, arrisco eu, como tese, ou hipótese, né, melhor, como hipótese a ser verificada, com o advento das redes sociais e a produção de conteúdos desse modo que a gente faz no YouTube, TikTok, sei lá mais o que, esses discursos são transformados e transmitidos de forma sintética em chavões. Chavões. Se eu uso um chavão, uma palavra de ordem, uma frase tal, não sei o que lá, e que explica parte da realidade, não é mentira.
aponta para um problema, mas não vai às suas raízes, não mostra quais são as estruturas e a história, o processo de dominação, porque não é assim que funciona a rede social, não é assim que funciona o chavão. E aí você então tem a assimilação e uma disseminação de lutas fragmentadas, que não compreendem a tal da totalidade. E esta porcaria está adequada com a reprodução social dentro do neoliberalismo. Mais uma contradição pra gente enfrentar. De todo modo, minha gente, quem sabe a gente volta pro finalzinho desse vídeo do Jones, que ficou gigante. Aí é o react do conteúdo do Jones, que é um react a outros conteúdos e tudo mais, em breve. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. É nóis.